Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5. Hoje é a segunda parte do estudo que nós tivemos sobre submissão e autoridade, que entra também em rebelião. Cristina já fez essa parte, né? E nós vamos estar dando continuidade, amém? 1 Tessalonicenses 5. A partir do versículo 12. Como já foi lido, 12 e 13. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram no Senhor e os aconselham tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns para com os outros. A igreja de Cristo, ela precisa ter a consciência de que todo ministro, toda pessoa que está por trás de um púlpito, ela é ser humano, amém? Ela é suscetível a errar, amém? Ela não é perfeita, ela é um ser humano igual quem está na cadeira, amém? É pessoa igual quem está na cadeira. A diferença é que tem responsabilidades maiores e será cobrado de uma maneira maior, amém? A Bíblia diz que nem todos sejais mestres, porque serão cobrados de maneira diferente. Vai ter um julgamento mais duro, amém? Porque você está se colocando numa posição de mestre da palavra, amém? De conhecedor da palavra, amém? Só que uma coisa que nós, como igreja, precisamos observar é que são pessoas que têm emoções, que ficam tristes, que podem estar em momentos, acontecer de desanimados, podem tomar decisões erradas, amém? Porque é um ser humano que está ali, amém? Hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas desigrejadas, a maioria delas estão frustradas, por quê? Colocou todas as suas expectativas diante de uma pessoa que estava atrás do púlpito, achando que aquela pessoa era infalível, achando que aquela pessoa jamais iria ferir, machucar suas emoções, amém? Achando que aquela pessoa seria espiritual o tempo todo, amém? Aleluia! Mas quando eu estou aqui detrás do púlpito, não sou eu, é simplesmente a unção que age através de mim. Você quer me conhecer? Veja quem eu sou, me observe quando eu descer do púlpito. Amém? Porque quando eu desço do púlpito, eu tenho que colocar o fruto do Espírito em ação. Eu tenho que decidir praticar essa palavra assim como você. Amém? Então, quem eu sou não é quando eu estou aqui. Olha como Deus usa fulano. Fulano é um homem de Deus. Beltrano é um homem de Deus. Olha só como Deus usa ele. Para usar, Deus pode usar até uma jumenta. Amém? Para usar, Deus pode usar até um ministro que esteja em pecado, por conta da necessidade da igreja, por conta da necessidade sua que está aí. Porque você precisa receber do Senhor. Deus pode usar uma pessoa aqui que está em pecado. Amém? Mas isso não isenta ela de responder, de ter uma responsabilidade. Amém? Porque ser usado pelo Senhor não significa ser aprovado por Ele. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Ser usado pelo Senhor não significa ser aprovado por Ele. Como foi citado aqui, a gente viu o que aconteceu com Saul. Amém? Ele começou certo. Ele começou com a intenção certa. Só que no meio do caminho, ele deixou com que a rebelião, com que o orgulho entrasse no seu coração. Amém? Ele era rei, mas ele tinha instruções da parte do Senhor que ele deveria estar debaixo. Amém? Só que ele deixou o orgulho, a arrogância, a prepotência subir tanto a cabeça, a ponto de que ele era uma palavrinha, aquela pessoa que faz tudo, que não precisa de ninguém.
que ele era autossuficiente, a ponto de ele mesmo prestar o sacrifício no lugar do profeta. Amém? E o que foi que aconteceu com aquele ministro do Senhor? Samuel disse, olha, a partir de hoje Deus está rasgando de você o reinado. Assim como ele rasgou a roupa de Saul na hora que Saul virou as costas para ele. Amém? Só que a preocupação de Saul naquele momento não foi sobre a unção se retirar dele. Foi, desce comigo para as pessoas verem que eu ainda estou contigo. A preocupação de Saul naquele momento era estar bem na fita diante das pessoas. A ponto de que ele continuou reinando e ninguém percebeu que a unção do Senhor não estava mais sobre ele. Sabe que Deus ele não vê como o homem vê? As pessoas continuavam a enxergá-lo como rei, a venerá-lo, né? A colocar ele em cima de um pedestal, porque era isso que ele queria. Era isso que satisfazia ele. Mesmo sem a unção. Meu irmão, você não sabe como é terrível estar aqui na frente sem a unção. Sem depender dessa unção. Porque de nada vale. É como se você estivesse nu aqui na frente de todos, quando a unção não está presente. Amém? Então, um ministro que não se importa com isso, é uma pessoa que está ali apenas pela habilidade natural dela. E a habilidade natural dela não vai trazer mudança na vida das pessoas. Porque é a unção quem quebra o jugo. Amém? É a unção que quebra o jugo. Aleluia. A Bíblia diz que é para nós guardarmos aquilo que nós temos. Aleluia. Vamos lá para João. Versículo 20 diz assim: Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Aleluia. Ministros, autoridades eclesiásticas são pessoas enviadas por Deus para uma missão. Amém? São pessoas enviadas por Deus para uma missão específica. Amém? A uns ele diz assim, olha, vai. Você, como ele disse a Moisés, a sua função é tirar o povo do Egito. Não era assim? Aquela foi a missão dele. Qual foi a missão de Josué? Conquistar a terra prometida. Então a gente vê que todos os líderes... João 13:20. A gente acabou de ler. 13:20. Perdão, 13:20. Eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Era o que eu estava falando? Sim. Então, assim como Deus disse a Josué, a sua missão é conquistar aquela terra. Nos dias de hoje, né? Deus levanta ministros, você vai ensinar a fé ao meu povo. Você vai ensinar o meu povo a orar. Você vai ensinar ao meu povo como é libertação. Cada um tem uma missão aqui nessa terra. Amém? Da parte do Senhor. Vamos lá para Efésios 4. A partir do versículo 11. E diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é o propósito dos 5 dons? Preparar os santos para a obra do ministério. Os 5 dons não é para ficar aqui na frente só pregando e se expondo dentro da igreja, não. Ele tem uma missão. Qual é? Preparar
Bia, pai, mãe, Cristina, todos nós, é preparar para a obra. Amém? A função dos 5 dons é preparar a igreja para a obra do Senhor. Amém? Não é porque você não é chamado nos 5 dons, não é porque você não tem chamado de púlpito que você não vai fazer a obra do Senhor. Não. É pelos 5 dons que você vai ser preparado para fazer a obra. Amém? E a obra do Senhor não só se faz de atrás de um púlpito. A obra do Senhor faz quando você cruza essas portas. Amém? E qual é a obra do Senhor nessa terra? Ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Você está sendo preparado para pregar o evangelho a toda criatura. E é somente através de boca? Não. É principalmente por meio do testemunho. Amém? Onde você está implantado, você está fazendo o ID do Senhor, sendo preparado para fazer o ID do Senhor com excelência. Amém? Aleluia! Através do seu testemunho, através da sua conduta, através do seu caráter, através da sua excelência. Amém? Através do seu comportamento diferente do mundo. Amém? Aleluia! No mundo é tão comum as pessoas mentir, mas se você está num ambiente onde você está fazendo a obra do Senhor, naquele ambiente você não mente. E você vai impactar todos que estão do seu lado. Amém? E as pessoas vão querer entender. Por que essa pessoa não mente? Porque a palavra dela é sim, sim, não, não. Por que ela é tão verdadeira? Por que esse marido ama tanto a mulher? Por que ele trata tão bem os filhos? Por que essa mulher é submissa? Por que ela é uma dona de casa tão excelente? Amém? Por que ela é tão paciente? Um caráter exemplar. É isso que é cumprir o ID do Senhor. Amém? Por que o mundo está cansado de ouvir a gente pregar? Porque as nossas ações não estão condizendo com aquilo que a gente prega. Como nós vamos fazer a obra do Senhor se nós estamos doentes? Amém? Como é que eu vou ensinar o mundo? Olha, não é para mentir não, e eu estou mentindo. Como é que eu vou ensinar o mundo? Olha, não é para roubar não, e eu roubo. Eu tenho caixa 2 dentro de casa. Eu roubo o Senhor. Não viver na palavra. Por que as pessoas estão cansadas? Porque é como se fosse um blá blá blá. Em que você fala, mas não tem testemunho. Aí o que é que mais as pessoas fazem? Olha, né, o crente... Por quê? Por que isso está tão comum hoje? Porque aquilo que nós estamos pregando não está condizendo com o nosso caráter. É tão esperado um avivamento, não é verdade, de curas, de milagres, de poder. Mas esse avivamento vai ser de caráter, de transformar o caráter dos crentes. Da gente viver andar com a Bíblia debaixo do braço para viver, não é para ela ser desodorante não. Porque foi o que mais Jesus falou e foi o que mais Jesus combateu. Com os fariseus, com o mestre da lei, vocês têm a lei, rapaz, vocês conhecem, mas vocês não vivem nenhuma unha. E Jesus era arretado com isso. Porque como é que a gente quer impor ao mundo algo que nem nós mesmos estamos vivendo? A ponto de Jesus chamar a igreja de covil de ladrões. O templo, as pessoas no serviço ali no templo, porque elas não tinham entendido. Que era para elas viver a palavra. Viver a palavra. A casa do Senhor é o quê? Não é uma casa de adoração? E você pensa que a adoração é chegar, levantar a mão e dizer te adoro, te adoro?
Adoração é uma vida de louvor através das suas ações, através das suas reações, através do seu comportamento. Isso é uma vida de adoração. É por isso que eu e você somos a casa do Senhor. É por isso que a casa do Senhor é um lugar de adoração. Por quê? Nós estamos o tempo todo adorando ao Senhor através da nossa vida. Amém. Aleluia. E a gente vê aqui que se um pai e uma mãe é mentiroso, vive mentindo dentro de casa, como é que eu vou querer que os meus filhos sejam uma criança que não minta? Tem como? Não, porque os filhos são os reflexos dos pais. Amém? Se é uma criança briguenta, que vive falando alto, que não respeita ninguém, é porque ela está vendo aquilo dentro de casa. E ela está sendo apenas um reflexo. Então, se dentro da igreja você vê as pessoas indiferentes à palavra, cobiçosas, não tem amor ali entre os irmãos, tem alguma coisa errada. Certo que existe a minha decisão, como nós vimos, de praticar a palavra, mas a igreja, as ovelhas são o reflexo do seu líder. Se na igreja os casais vivem brigando, tem problema no matrimônio dentro das ovelhas do casal, tem algum problema na referência. Amém? Se dentro da igreja a gente vê que são pessoas rancorosas, que guardam mágoa com facilidade, que são difíceis de liberar perdão, e a maioria da igreja é assim, tem algum problema na vitrine. A vitrine está suja. Amém? Os filhos são reflexo do líder. Amém? Os filhos são reflexo do líder. As ovelhas são reflexo do pastor. Veja como é sério. Vamos lá para 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, a partir do versículo 1. 1 Timóteo 3. Primeiro Timóteo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Se você tiver uma caneta, grifa aí essa palavra: experimentados.
testados, colocados em treinamento. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. A mulher igualmente, mulher também pode servir e ser ministra, amém? Mulher igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos, sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Aleluia. Até aí. A gente vê aqui que existe um padrão. E a gente vê que é um padrão bem alto para os ministros. Amém? E por que esse padrão é tão alto para os ministros? Porque eles são referência. E a igreja vai copiar eles. Vê como é sério. Versículo 7. Deve ter boa reputação perante os de fora. Não é para eu ser só crente dentro da igreja e servir bem só quando eu estou dentro da igreja, não. Lá fora, a minha reputação deve ser boa. Imagina, eu estar aqui louvando, quão grande é meu Deus, mas na minha rua eu ser conhecida como uma tranca-rua. Entende? Eu preciso ter uma boa reputação, sabe por quê? Como a gente viu aqui. Se eu não tiver uma boa reputação, eu vou cair em descrédito. As pessoas vão olhar e não vão mais dar crédito à palavra por causa da minha reputação. E para os de fora, viu? Não é só para quem convive com você, não. Ah, não, mas eu não me importo com o que você fala. Eu sei quem eu sou. Ei, se os de fora não estão tendo uma boa impressão a seu respeito, e a maioria que convive com você toca na mesma tecla, tem alguma coisa errada. Quando uma pessoa só te chama de ignorante, pode ser perseguição, mas quando 2, 5, 4, 10, 20 te chamam, então a falha é minha. E a gente vê aqui no versículo 3, que diz o quê? Vamos lá para o versículo 3. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim o quê? Sim, deve ser o quê? Amável. O ministro ele precisa ser amável. Sabe por que isso aqui está aqui? Porque se eu não for amável, as minhas ovelhas elas não vão ser pessoas amáveis. Elas vão ser ignorantes igual a mim. Veja, entende que não é somente sobre mim. Não diz respeito somente a mim. Ah, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente. Não. Você tem que mudar por amor aos outros. Como a gente viu aqui o versículo que Cristina ministrou. Ei, eu deixo de comer carne por amor aos outros, se ofender eles. Amém? Então, se eu não me incomodo com aquela minha deficiência, a ponto de eu já estar cauterizado, mude por amor aos outros. Amém. E ainda mais se você almeja o episcopado. Porque vai ser cobrado de você. Aleluia. Versículo 12. 1 Timóteo, vamos lá para capítulo 4, perdão. Capítulo 4. Primeiro Timóteo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4, versículo 12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas
seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não seja desprezado porque você não tem caráter. Não seja desprezado pelas pessoas porque você não tem caráter. Mas seja um exemplo. Amém? Aleluia. Mateus 18. Vamos para lá. Mateus. A partir do 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte e o jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, sendo lançado no fogo eterno. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Isso aqui Jesus está falando para os discípulos que ele estava treinando para serem ministros. Amém? Ele estava treinando os ministros, estava ensinando isso aqui a ele. Ai de vocês! Vocês estão discutindo aí quem é o maior, quem é o mais habilidoso, quem é o assessor de Jesus, quem deita no meu colo. Ei, mas o que vai ser de cobrar de vocês é se vocês fizerem uma das minhas ovelhinhas cair, uma criança. O que é uma criança espiritual? É uma pessoa que acabou de se converter e não sabe nada com nada. Então ela vai olhar para quem? Para a referência, para quem está ali no púlpito. Então a referência daquela criancinha vai ser quem? Aquele ministro. E se aquele ministro fizer essa criancinha pecar, o que é que vai acontecer com ele? A gente acabou de ler aqui. E ele diz o quê? Se a sua mão o faz pecar, o faz tropeçar, corte e o jogue fora. Ele está dizendo a você, para literalmente você cortar a mão fora. Não, ele está dizendo o quê? Se tem alguma coisa na sua vida que faz você pecar, corta isso. Arranca isso da sua vida. Para que você não seja lançado no fogo do inferno. Aleluia. Ele está dizendo isso aqui para os ministros. E eles estão sujeitos até o quê? O fogo do inferno. Ai, por quem vem os escândalos. Ele está falando isso aqui para os ministros em treinamento. É inevitável que essas coisas aconteçam. Mas é daquele por meio de quem elas acontecem. Entende por que tem um padrão tão alto para os ministros? Porque a gente está lidando com vidas. Entende por que existe um treinamento? Entende por que ela precisa ser experimentada, aquela pessoa? Entende por que ela não é para ser colocada, impor a mão nela tão rápido? Porque ela precisa ser primeiro experimentada. E o que é ser experimentada? Ser treinada. Por que é que tem tanta gente que não quer servir dentro da igreja, que não quer estar envolvido dentro da igreja? Na obra, no serviço. Por quê? Porque é no serviço, é no servir que vai ser identificado as minhas falhas. E que eu vou ser confrontado. Que eu vou ser experimentado. Amém? É ali no ensaio do louvor.
que eu vou ser exposta, as minhas deficiências vão ser expostas. Amém? É ali diante das pessoas que eu vou expor se eu sou impaciente, se eu sou pirangueiro, se eu sou ignorante. Não tem como você ser treinado se você não for exposto. Quem se isola busca os próprios interesses. Por quê? Por que muita gente se isola? Por que muita gente não quer estar em comunhão? Não é só por questão de timidez, não. É porque ela não quer que os defeitos dela sejam expostos. É que nem Instagram e rede social. Ela só mostra o que tá bom. Mas se você for chegar nos bastidores ali, você vai ver que tem muita bagunça. Amém? Aleluia. E bagunça não pode ser admitida na vida dos crentes, na vida dos ministros, na vida de ninguém que recebe essa palavra. Essa palavra é para ser praticada por quem está aqui na frente e por quem não está. Aleluia. O nosso foco é alcançar vidas, é alcançar pessoas. Sabe? Pessoas são a meta, vidas são a meta. O reino do inferno, do diabo, vai se levantar. Mas que seja por causa que a gente está pregando a palavra. Que não seja por causa de falta de caráter. Muitas vezes, eita, irmã, ora aqui por mim, o inimigo é tão sujo. O que foi, irmã? Não, ele preparou uma cilada no meu casamento, traiu meu marido. O inimigo é tão sujo, né? Você sabe. Como é que o inimigo é sujo? Se quem pecou foi você. Ele não te obriga a pecar, ele não coloca uma faca no teu pescoço, te obrigando a pecar, não. Ele pode sugerir, ele pode te tentar, mas a decisão de fazer é minha e sua. Ah, mas o inimigo é sujo, né, irmã? Ora aqui na minha cabeça. Se você não botar a sua carne no lugar, se você não decidir viver não decidir viver a palavra, não é oração na sua cabeça que vai fazer a sua carnalidade sair, não. É uma decisão. Sim, não, mas espírito de prostituição, espírito de inveja, espírito de sei o que. Existe uma influência, sim, espiritual, de espíritos demoníacos. Mas eles não vão obrigar você, não. A não ser que você seja um endemoniado 24 horas do dia, né? Aí é outra situação. Amém? Mas é nosso papel viver a palavra. Tem pessoas olhando pra gente. Dentro da sua casa, homem, marido, você tem um pequeno rebanho. E você é o sacerdote daquela casa. Então, o seu filho, a sua filha, a sua esposa vão estar olhando para você. É você quem puxa a família para servir ao Senhor. É você quem puxa a família para adorar a Deus. Não é da família que você cobra. Você que é o exemplo. Você que puxa eles. Amém? Aleluia. Através do seu procedimento, a sua família pode ser alcançada. É através do procedimento da mulher que o marido descrente é santificado. Ser crente dentro da igreja, irmão, é a coisa mais fácil do mundo. É muito fácil ser crente dentro da igreja, porque aqui a gente está unido, não tem problema, não tem situação ruim. Mas a gente precisa ser crente lá fora. A gente precisa ser crente dentro de um casamento difícil. A gente precisa ser crente dentro de um trabalho onde nosso patrão nos grita, onde o nosso patrão é mau. A gente precisa ser crente dentro de uma família que todo mundo nos despreza. A gente precisa ser crente dentro de uma sala de aula em que todos os alunos são desobedientes, não o professor. E eu sou um aluno obediente. É nesse lugar que a gente precisa ser crente. Não é só dentro da igreja, não. Realmente, a igreja não é as quatro paredes da igreja, somos eu e você. Lá fora. Mas o que é que essa igreja tem sido lá fora? Ela tem revelado o caráter de Cristo. Ela tem revelado aquilo que ela passou anos e anos aprendendo dentro das quatro paredes. Ou o crente que você é só ficou da porta para dentro da igreja?
Da porta para fora você torna a viver uma vida natural. Da porta para fora você é uma crente agente secreto. Qual foi o sentido que teve para isso? Amém? Aleluia! E muitas pessoas deixam de servir ao Senhor porque só focou em quem estava aqui. Esqueceu que o alvo é Cristo. Esqueceu que quem está aqui tem falhas. É ser humano igual todo mundo. Amém? E diante do Senhor, nós como ovelhas não vamos poder dar essa desculpa. Porque o nosso alvo é quem? É Cristo. E quem é espiritual, como o versículo que o pai leu no início do culto, quem é espiritual não vai viver em função de pessoas. Porque a mesma pessoa que te elogia hoje, amanhã é a mesma que te critica. Não vive em função de elogios, não vive em função de crítica, porque isso pode oscilar a qualquer momento. Vive em função da palavra, vive em função da vontade do Senhor. Amém? Sabe que isso não é desculpa, eu não vou mais para a igreja porque o meu líder, porque o meu pastor, porque o fulano, porque o cicrano, porque o beltrano. E a gente vê um exemplo bem claro lá em Moisés, né? Quando Miriam e Arão falaram contra a autoridade de Moisés. Moisés estava errado? Estava. Porque ele casou com uma mulher que não tinha aliança com o Senhor, não foi assim? E o que foi que aconteceu com eles? Falaram contra a autoridade, não foi assim? E o que foi que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa. Sabe que todos aqueles que se levantam contra a autoridade, eles têm problemas com a sua língua, com a sua boca. Eles não conseguem ficar calados. Amém? Aleluia. Não poderia Deus diretamente tratar com Moisés aquilo que Moisés estava fazendo, se estava errado ou não? E por que será que Deus não fez isso? Fica aí para a meditação da igreja. Miriam, como irmã mais velha, era uma autoridade dentro da família, não era assim? Era comum os filhos mais velhos ter autoridade sobre os filhos mais novos. Mas ela esqueceu que no ministério ela deveria ser submissa àquela autoridade. Entendendo que meu papel não é criticá-lo. Amém? Ele está errado, ele vai se resolver com Deus. Meu papel, minha posição é ser submissa a ele, no Senhor. E ela não tinha atraído esse juízo para a vida dela, né? A gente vê também que além dessas pessoas que falam contra a autoridade ter problema com a sua língua, essa mesma linguinha tem uma facilidade muito grande de persuadir, contaminar e influenciar os outros. Como a gente viu em... Como é o nome do homem? Em Números 16. Como é o nome? Abirão, é? Datão e Abirão. Eles têm uma facilidade muito grande de persuadir a outros. E existe uma linha muito fininha. Até que momento que a gente pode suportar aquela ovelhinha doente dentro da igreja. É uma linha muito fina. Porque se a gente não botou remédio na ferida daquela ovelha, com a palavra, né? Ministrou a palavra. Não é pela palavra que o Senhor corrige? A palavra foi ministrada, foi conversado, foi tratado, sentou, foi para gabinete. E aquela ovelha continua com aquela ferida aberta sangrando, por decisão. Não quis se prostrar à palavra. Até que ponto aquela ovelha pode permanecer na congregação? Uma caixa de uma tomate podre, dentro de uma caixa de tomate, ela vai fazer o quê? E a gente viu aqui que quem fala contra, quem se levanta contra a autoridade, ela tem uma habilidade muito grande, uma facilidade muito grande de persuadir, contaminar e influenciar pessoas. Ah, não, mas a gente tem que amar. A gente tem que amar. E a gente ama quando a gente traz a palavra. Mas como a gente viu, lá
Paulo fez o quê? Julgou aquela ovelha que não queria mudar a vida dela. Olha, tira ele da congregação, tira ele do meio aí, se ele não se arrepender. Tem gente que só muda em extremos como esse. Quando é exposto, quando é envergonhado diante de todo mundo. Tem gente que só muda nesses extremos. Glória a Deus, graças a Deus que ele se arrependeu, esse rapaz, e voltou à comunhão. Mas sabe que dentro da igreja, isso não pode ser, como foi dito aqui, encoberto. A Bíblia não fala, diz, corrige, fala de novo. Vai agora, fala com a testemunha. Vai de novo, fala diante da igreja. E aquela pessoa consiste em não mudar. A própria Bíblia diz que é para a gente tratar aquela pessoa como um descrente, como um ímpio. Por que é tão mais fácil evangelizar um ímpio do que uma pessoa que se afastou? Porque ela fecha o coração. Não é assim? Tem gente que decidiu estar dentro da igreja com o coração fechado. Fechou seu coração para a palavra. Não quer mais ouvir a palavra. Só que ela não quer ser só ela com o coração fechado. É igual o princípio de Satanás. Eu vou para o inferno, mas eu não vou sozinho, não. Eu vou levar outros. Eu vou contaminar outros. Tem gente que está dentro da igreja, que fechou o coração para a palavra, mas ela não quer só o coração dela fechado. Satanás está por trás, atuando para que ela persuada outras ovelhas, para que as outras ovelhas fechem o coração também. E elas percam a autoridade daquele líder sobre elas. Foi assim ou não foi com Datã e Abirão? Porque não ficou só neles ali. Eles foram disseminando. Eles foram contaminando outros. Gente, isso é um princípio do inferno. É do inferno, gente. A gente vê que isso aconteceu no céu e Deus não permitiu que Satanás ficasse lá junto da congregação. Deus expulsou. E Deus não estava amando Satanás, não. Será que Deus não deu oportunidade a ele para ele parar com isso? A ponto do próprio Deus dizer, eu vou expulsar. Esse aqui não tem mais jeito, não. É sério ou não é, minha gente? É uma linha muito fina. Até que ponto? Até que ponto a gente continua amando e até que ponto a gente passa a encobrir aquilo? Porque se aquilo continuasse daquela forma, Deus ia estar encobrindo a rebelião de Satanás. É ou não é? Se Deus não tomasse uma atitude, Deus estaria encobrindo. Porque Deus já estava sabendo da situação. E Deus seria indiferente se ele deixasse de qualquer forma. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. E vai se deixando, e vai se deixando, e vai se deixando. Aí o povo incrédulo do mundo que era para ser alcançado. Como é que eu vou para uma igreja dessa que os meninos que estão ali em cima estão se prostituindo, na rua fica trancando a rua, arrumando confusão com todo mundo. Está impedindo outros de receber a palavra, ao invés de eu cortar aquela mão, ao invés de eu cortar aquele pé, aquele pecado da minha vida. Eu estou impedindo outros de serem alcançados através do meu mau testemunho. Vê como isso é sério, gente. Eu não tenho a passagem aqui, mas a Bíblia diz que na família, quando as pessoas não queriam seguir as leis, seguir as doutrinas, aquele filho era expulso da congregação. Ele é expulso da tenda. Sabe? Ele era expulso ali do... Como é que se chama aquele lugar que eles faziam as tendas? Do arraial. O próprio filho era expulso do arraial. Porque ele não queria mais viver e obedecer a palavra. E quantas coisas nós, como cristãos, estamos encobrindo os erros do nosso filho, dizendo que é amor. Sim, o amor suporta todas as coisas, mas ele não é conivente. Amém?
existe uma linha muito fina, muito tênue. Até que ponto é amor, estou amando, e até que ponto eu estou encobrindo o pecado. Quando a Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, está falando relacionado ao perdão. Amém? Aleluia. Você está sendo abençoado? Tiago, capítulo 3, versículo 15, a partir do versículo 15, amém? Diz assim: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Sabia que muitos sábios, a sabedoria que move eles é movida por inveja, porque ele gostaria de estar no lugar daquele líder, de estar no lugar daquele ministro. Inveja, ambição egoísta. 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? A sabedoria que vem de Deus, ela tem fruto. Não fica só na habilidade, só na sabedoria natural. Ela tem frutos. E a gente vê aqui que a sabedoria e a humildade, elas andam juntas. A sabedoria natural, ela não é humilde. A sabedoria natural, ela é orgulhosa e arrogante. Amém? Mas a sabedoria de Deus, ela é humilde. Ela é pacífica. Ela é amável. Qual a sabedoria que está reinando na sua vida? Olha para o teu irmão e pergunta isso. Amém? Vocês foram abençoados. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.